Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui a essa aula. Eu vou falar para você sobre o modelo de alimentação livre para emagrecimento. Eu quero abordar aqui com você algumas estratégias, alguns modelos práticos de como que você consegue ter um emagrecimento saudável, comendo as coisas que você gosta, mas através de refeições sem restrição. A gente vai falar aqui sobre um modelo de alimentação com liberdade alimentar. E aí eu quero mostrar para você como você alcança resultados como esses aqui, são resultados das minhas alunas, né? Como que essas mulheres conseguiram ter uma mudança no corpo tão rápida, né? Você pode ver aqui nos dias, sem ter alimentação, né, com restrições. Então a gente vai falar sobre o grande obstáculo que é a alimentação. Vou abordar aqui sobre estratégias para você superar os obstáculos da alimentação. Vamos falar sobre a base alimentar, como que funciona. Vou dar exemplo aqui de alimentos que você pode comer, né, e quanto comer de cada alimento. Vou dar alguns exemplos práticos também, mostrando para você aqui na prática como funciona, mostrando alimentos e também ferramentas que você pode utilizar para alcançar resultados como esse aqui. Então vamos lá. Tudo começou quando eu percebi que um dos grandes fatores que faziam as mulheres que entravam em contato comigo se tornar muito travadas no processo de emagrecimento era a alimentação. Eu percebi que a alimentação era o grande fator bloqueador dos resultados. E quando eu conversava com essas mulheres, o que normalmente elas falavam para mim era que a dificuldade que elas tinham de manter a alimentação é o que impedia elas de emagrecer. Elas me falavam que elas tinham dificuldade para parar de comer alguns alimentos, tinham dificuldade de cortar o doce, sentiam que tinha uma certa compulsão por doce, tinham dificuldade de seguir aquela dieta todos os dias, percebiam que faltava muitas vezes disciplina, motivação, ou seja, toda a dificuldade estava atrelada à alimentação. E a partir daí eu percebi que algumas dúvidas comuns acabavam desanimando e fazendo as mulheres resistirem, como por exemplo, o que eu devo comer na janta? Quais alimentos que eu tenho que priorizar? Dúvidas simples, parece muito simples pensar, mas que travam as pessoas, e fazer escolhas erradas impede de alcançar grandes resultados. Foi a partir daí que eu criei o protocolo Macros, que é o que eu vou ensinar aqui para você. Vou falar aqui como que funciona o protocolo Macros. O protocolo Macros nada mais é do que um método que eu fiz, que eu elaborei, que ele é baseado no modelo americano de alimentação. Esse modelo americano de alimentação é um modelo flexível, foi criado por um fisiologista, assim como eu também sou fisiologista, sou especialista em fisiologia do exercício e emagrecimento para mulheres. Em 2006, mais ou menos por volta de 2006, esse fisiologista norte-americano criou esse método. E quando eu fiz a minha especialização, minha pós-graduação em fisiologia, eu conheci esse método. E a partir daí eu criei o protocolo Macros. É um emagrecimento sem dieta, não é um modelo de alimentação onde você vai seguir uma dieta fechada, restrita. Então, aplicando esse protocolo, foi que essas alunas conseguiram resultados como esse. Você vê que é perda de gordura no corpo inteiro, até gordura mais resistente, como por exemplo perder barriga. Você observa aqui como que elas conseguem perder barriga. Olha, em 30 dias, fazendo o protocolo macro, sem nenhuma restrição. Essa aluna aqui costuma até dizer que ela continuou comendo rodízio de comida japonesa, que ela gosta muito, e ainda assim ela conseguiu perder muita barriga. Olha a diferença, né? Ganhar definição muscular, a gente vê pelos ombros, a perna mais definida, perder a gordura das costas, né? Arrebitar o bumbum, ter um bumbum mais desenhado, isso em 30 dias. Ou resultado de 60 dias, como esse daqui. A gente começa a ver até a barriga ficar com mais quadradinho, a gente vê perder muita gordura abdominal, vê ficar com o bumbum mais redondinho. Então, assim, são grandes resultados em pouco tempo, sem restrição. É possível? É. E eu vou mostrar isso aqui para você. Bom, vamos falar sobre esse grande obstáculo aí da alimentação, como superar. Esses obstáculos normalmente estão atrelados a um modelo de alimentação que as pessoas têm dificuldade de fazer cortes. Então, quando se pensa normalmente em alimentação para emagrecimento, o que se faz é cortar alguns alimentos ou proibir, e isso tudo bloqueia muito, isso tudo faz com que as pessoas acabem desistindo. E não tem como você ter resultado se você não consegue manter a alimentação. Então, as estratégias bases assim, do meu protocolo, do protocolo Macros, são 3. O primeiro pilar do protocolo Macros é a flexibilidade alimentar. A flexibilidade alimentar nada mais é do que a possibilidade de variar os alimentos. Então, você pode estar variando sempre os alimentos. Isso facilita muito você manter a alimentação.
Um outro pilar do protocolo Macros é a liberdade alimentar. A liberdade alimentar, ela te dá a possibilidade de você poder comer o que você gosta. Ou seja, não tem nenhum tipo de proibição, nenhum tipo de restrição na alimentação. E o terceiro pilar é o consumo certo de nutrientes e calorias. Isso aqui é muito importante porque as pessoas às vezes tentam colocar algumas estratégias de flexibilidade, de liberdade alimentar na rotina de alimentação, só que elas não se atentam a isso aqui, que é o consumo certo de nutrientes e calorias. Sem ter o consumo de calorias e nutrientes corretamente, na quantidade certa, você não consegue gerar emagrecimento. Então, a base está aqui, nesse consumo certo de nutrientes e calorias. E a partir daí, você, aplicando algumas estratégias, você consegue ter a liberdade alimentar e a flexibilidade alimentar, que torna o emagrecimento e a alimentação mais simples, mais fácil. A base alimentar funciona da seguinte forma. Nós precisamos comer os alimentos para a gente se manter nutrida, o corpo funcionando, certo? E os alimentos, eles fornecem para a gente a energia. E essa energia vem dos macronutrientes. Os macronutrientes são carboidrato, proteína e gordura. Ou seja, a gente não pode estar proibindo alguns macronutrientes achando que isso vai fazer a gente emagrecer. Não é assim que funciona. Se a gente pensar numa alimentação a longo prazo, a gente precisa pensar numa alimentação que tem o equilíbrio no consumo de carboidrato, proteína e gordura, porque cada um deles tem uma função no nosso corpo. O carboidrato é a principal fonte de energia do nosso sistema nervoso central, ou seja, do nosso cérebro, coração, pulmão. Ele também ajuda na formação de massa muscular. A proteína também ajuda na formação de massa muscular e produção de hormônios. Os hormônios participam da regulação do nosso metabolismo, que é essa queima da gordura. E a gordura, ela também ajuda no funcionamento do metabolismo, né, dos hormônios. Então, todos os macronutrientes são fundamentais para o funcionamento do nosso corpo. Então, a gente não pode estar pensando em proibição. E o que eu mais vejo, né, no meu acompanhamento, na minha mentoria, na minha consultoria, é que as mulheres que começam a ser acompanhadas por mim, quando fazem a primeira avaliação, elas têm uma grande dificuldade nesse equilíbrio no consumo de macronutrientes. 95% delas estão comendo muito errado, não está com desequilíbrio. E um dos sintomas, um dos vários sintomas que ajuda você a identificar se esse modelo de alimentação que você faz não é adequado, é como, por exemplo, você ter compulsão alimentar, é você sentir irritabilidade, ansiedade, ou você ter excessos, né, picos de fome, você perceber que está emagrecendo, mas está tendo flacidez, ou você está fazendo dieta e mesmo assim está com peso estagnado, você sentir fraqueza ou mau humor. Tudo isso indica que o modelo de alimentação que você faz não é um modelo ideal para você. E aí você pensa, Bruno, e o que eu tenho que consumir? Quais são os alimentos para que eu tenha um consumo certo de macronutrientes? Se você analisar essa imagem aqui comigo, você vai ver que os alimentos, todos eles, são fonte de carboidrato, proteína, gordura e fibra. Principalmente os alimentos aqui saudáveis. Porque muita gente acha que comer alimento saudável vai emagrecer, mas isso não funciona assim. Porque quando você come um alimento, seu corpo ele não vai ver se o alimento é saudável e é para emagrecer. Se o alimento não é saudável, vai engordar. Quando você come um alimento, o seu corpo ele vê ele como uma fonte de macronutrientes. Ou seja, se você comeu um pedaço de pizza e se você comeu, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui, banana, o teu corpo vai ver aquilo ali como fonte de carboidrato. Tá? Então, um alimento saudável ou não saudável não tem capacidade de te emagrecer ou de te engordar. O importante é você ter um equilíbrio no consumo. Se você observar aqui, as frutas, os legumes são fonte de carboidrato e fibra. Quando você vê aqui os pães, batata, arroz, macarrão, são fonte de carboidrato e quando eles são integrais, são fonte de fibra também. Quando você vê aqui, tem peixe, frango, tem carne, ovo, são fontes de proteína. Mas aqui, ó, quando a gente vê leite, a gente vê queijo, requeijão, leite, a gente está vendo aqui fonte de proteína e gordura também. Quando a gente vê os doces, chocolate, bala, a gente está vendo aqui fontes de carboidrato e gordura. Ou seja, você não precisa ter proibição de alimentos, você precisa saber quanto encaixar, como encaixar esses alimentos. E como você sabe a quantidade para comer, como encaixar? Existe um cálculo da nutrição esportiva que ele usa as suas informações pessoais e aí ele consegue saber quanto você precisa comer de carboidrato, proteína e gordura por dia.
E dentro dessa quantidade, você pode encaixar qualquer alimento. Então, por exemplo, se você tem ali que comer carboidrato, você pode comer fruta, você pode comer arroz, macarrão, pão, batata, você pode comer um doce, você pode comer tudo isso. Mesma coisa, tem que comer proteína, você pode comer um queijo, você pode comer leite, você pode comer frango, carne. Então, não tem que haver proibições, você tem que saber como encaixar os alimentos. Ou seja, isso não é uma dieta, é um estilo alimentar que vai permitir você ter essa flexibilidade e a liberdade alimentar que eu comentei aqui, que é do protocolo Macros. O protocolo Macros nada mais é do que um passo a passo que te ensina a colocar isso em prática, tá? Então, é algo muito simples, qualquer pessoa consegue colocar isso em prática. Então, vou dar um exemplo prático aqui para você entender. Normalmente, as pessoas, quando querem emagrecer, o que elas fazem? Elas cortam a janta. Normalmente, os erros são tirar a janta, ou na janta não comer carboidrato, ou só comer salada. Isso tudo só vai aumentar a compulsão alimentar e não vai garantir que você está em déficit calórico. Porque lembra que eu falei que é fundamental que você tenha aqui, o consumo certo de nutrientes e calorias? Porque é a partir disso aqui que você gera o déficit calórico. É impossível emagrecer se não houver déficit calórico. Então aqui, só tirando a janta, por exemplo, você não garante déficit calórico. Agora, quando você faz esse cálculo aqui, esse cálculo da nutrição usando as suas informações pessoais, como idade, altura, a sua rotina, você garante, né, um resultado certo, exato do quanto você tem que comer. Aí você sim tem o déficit calórico. Então vamos ver aqui, vamos imaginar aqui. Vamos supor que você fez o seu cálculo ali nutricional. Vamos supor que você fez o seu cálculo. E aí, no seu cálculo mostrou que você pode comer por dia 150 gramas de carboidrato. E aí você tomou o seu café da manhã, já almoçou e já fez até o seu lanche da tarde. Na última refeição, lá na janta, você já consumiu 120 gramas de carboidrato. Ou seja, se você tinha que comer 150 por dia e você já comeu 120, sobra para janta 30 gramas, certo? 150 menos 120, 30. Então, você tem ainda 30 gramas de carboidrato para você comer. E aí você vai lá na sua cozinha, você vai ver quais são os alimentos fontes de carboidrato que você tem. Aí você vê lá que tem arroz, tem macarrão, tem aveia, tem mandioca, tem até um chocolatinho lá que você guardou para um momento especial. Todos esses alimentos aqui, eles são fonte de carboidrato. E todos eles podem te dar 30 gramas de proteína, de carboidrato. Todos eles podem te dar 30 gramas de carboidrato. O que vai mudar? O que muda é a quantidade de cada alimento. Observa aqui, para você consumir 30 gramas de carboidrato, você precisa de 110 gramas de arroz. Para você consumir 30 gramas de carboidrato vindo de macarrão, vão ser 100 gramas de macarrão. Para você comer 30 gramas de carboidrato através da aveia, vai ser 55 gramas de aveia. Através da mandioca, vão ser 100 gramas de mandioca. E o chocolate, se você comer 40 gramas de chocolate, vai ter 30 gramas de carboidrato. Ou seja, você pode comer o que você quiser. Basta você saber o quanto comer. Aí você está pensando, tá bom, Bruna, mas como é que eu sei a quantidade de cada alimento? Muito simples. Eu ensino as minhas alunas de mentoria e consultoria a usar um aplicativo. Esse aplicativo fica no seu celular. Ele vai dar para você aqui as opções, o café da manhã, almoço, jantar e lanche. Você clicando aqui em adicionar alimento, você vai colocar o que você comeu. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que ela comeu pão francês e 2 ovos. Então, essa pessoa aqui no café da manhã comeu pão francês e 2 ovos. Ela adicionou e automaticamente o aplicativo ele vai somar, ele vai ver quanto que tem de carboidrato, proteína e gordura. E à medida que vai adicionando os alimentos, o almoço, o jantar, os lanches, lanche da manhã, lanche da tarde, o aplicativo ele vai somando e vai andando essa barrinha. Então essa barrinha aqui, quando ela completar, é quando chegou na sua meta do dia. Então você tem esse controle de saber o quanto você já comeu e quanto você ainda pode comer. Ou seja, o modelo mais eficiente de alimentação é aquele que não vai proibir alimentos, nem vai cortar alimentos. Ele vai buscar um equilíbrio no consumo de carboidrato, proteína e gordura. Ele vai estar de acordo com o que você gosta de comer. Ele vai te dar flexibilidade e liberdade alimentar e ainda por cima vai se encaixar na sua rotina. Ele vai facilitar a sua rotina. O grande segredo não está em você fazer dietas, mas é você ter um modelo de alimentação que ele vai te libertar dessa prisão de dieta. Ele vai ser tão eficiente que você vai continuar comendo o que você gosta
sem estar presa em dieta, usando um aplicativo como ferramenta e tendo esse conhecimento para poder comer qualquer tipo de alimento que você quiser. E por isso que essas minhas alunas aqui conseguiram resultados tão grandes, porque elas conseguiram ter uma alimentação mais simplificada, saudável, mas sem proibições. E aí elas conseguem ter esse tipo de resultado. E aí, agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você gostaria de ter a minha ajuda para estruturar a sua alimentação, dominar esse processo? Como eu te falei, eu tenho um protocolo Macros, que é esse método que eu criei, que é um passo a passo, onde eu ensino para as pessoas a colocar em prática. E esse protocolo, ele faz parte da minha mentoria, a mentoria Emagrecimento Definitivo Sem Dieta. Essa mentoria ela é dividida em 3 fases. A primeira fase é uma avaliação inicial. Assim que você entra na minha mentoria, você recebe um formulário e nesse formulário você responde pelo celular mesmo. Ali é muito simples, bem rapidinho. Ali eu já vou ter um conhecimento da sua rotina, o que você vem comendo, e eu já vou fazer algumas mudanças pontuais. Eu não vou mudar toda a sua alimentação, mas eu vou ver dentro do que você já tem comido, dentro do que você gosta de comer, quais são algumas mudanças que a gente pode fazer para dar um start, para dar ali uma chacoalhada no seu metabolismo para tirar você da inércia e já começar a ter resultados. Não é uma mudança total, mas essas pequenas mudanças que vão gerar grandes resultados. Ou seja, eu vou corrigir, eu vou te direcionar dizendo o que você tem que fazer agora para você já começar a ter resultado. E esse direcionamento que eu vou fazer, essa correção, ela é individual. Eu vou mandar para você direto no seu WhatsApp. Então, assim que você entra na mentoria, já preenche esse formulário e eu já vou mandar para você, ou por vídeo ou por áudio, todas as orientações iniciais. Essa é a primeira fase. Na segunda fase, você vai fazer a montagem da sua alimentação. Ali colocando o que você tem que comer em quantidade, mas o que você gosta de comer. Como que funciona essa fase? A cada 5 dias, você recebe um vídeo, uma gravação, um vídeo, que você pode assistir a hora que você quiser. Ele tem em média 20 minutinhos. Tá? É muito simples. Por quê? Por mais que você tenha uma vida corrida, por mais que você tenha pouco tempo, você só precisa a cada 5 dias separar 20 minutos. Ou seja, não é 20 minutos todo dia. É apenas a cada 5 dias. Então fica bem tranquilo. Por mais que a pessoa tenha uma vida ali agitada e corrida, ela consegue. E aí você vai ter as etapas, o passo a passo. São 5 passos para você dominar esse processo de estruturar a sua alimentação, saber usar o aplicativo e saber ter essa flexibilidade, essa liberdade alimentar. E nesse processo, você vai poder fazer perguntas para mim, você vai ter o aplicativo da mentoria. Lá no aplicativo da mentoria tem uma partezinha que você faz as perguntas, elas vêm direto para mim e eu respondo para você direto pelo seu WhatsApp. Tá? Eu mando direto para você, ou por vídeo ou por áudio. E aí eu vou dar sugestões de refeições e alimentos para você. Eu vou apontar ali como se fosse o melhor caminho para a sua situação. Tá? Isso aí acontece normalmente nas primeiras 2 semanas. E a terceira fase, que é a parte de implementação em prática diária, você vai começar a colocar em prática. É normal, é natural você ter alguma dúvida ou querer fazer alguma troca. E nessa fase, eu vou tirando as suas dúvidas e vou te ajudando a fazer adaptações e algumas mudanças se for necessário. E aí você deve estar pensando, caramba, Bruna, tudo isso, como que funciona tudo isso? Bom, é um curso ensinando o método completo para você, você vai ter acesso vitalício, você vai ter acesso a esse curso aí para poder ver quantas vezes você quiser. A avaliação física, o histórico de saúde e rotina, você faz assim que você entra, você tem essa orientação individual, você vai ter a correção ali do seu cálculo alimentar que você fizer e da estrutura alimentar que você montar, você vai ter o meu aconselhamento sobre o que comer, refeições, a distribuição das calorias, você ainda vai ter 4 encontros ao vivo comigo, uma videochamada, que você vai poder abrir a câmera, você vai poder ligar o seu microfone e fazer perguntas para mim mesmo, como se fosse uma consulta. Caso você não consiga participar, não tem problema, vai ficar gravado das outras pessoas que fizerem as perguntas, você vai poder ver depois. E você também não vai ficar sem minha orientação, porque você ainda tem lá um espaço no aplicativo da mentoria, onde você pode fazer as perguntas diretamente para mim a hora que você quiser. E você tem 30 dias de acompanhamento intensivo, porém você tem aí 1 ano de acesso a tudo isso, tá? E além de tudo isso, você ainda vai ganhar um grande bônus, assim, um super bônus. Você vai ter 1 ano de assinatura do Clube Power Training, totalmente gratuito. Você ganha totalmente grátis 1 ano do Clube Power Training. São treinos que você recebe a cada 30 dias. Cada 30 dias você recebe um treino novo.
Eles possuem técnicas aceleradoras que vão utilizar dos nutrientes da sua alimentação para a construção de um corpo onde se tem menos gordura e mais massa muscular. Você alcança até a definição muscular. Esses treinos, eles têm vídeos explicativos e demonstrativos em todos os exercícios. Então é muito fácil de você seguir. Então você deve estar pensando, caramba, tudo isso, um ano de treino, mas toda a orientação na alimentação, mas esse acompanhamento da Bruna podendo me ajudar, responder minhas perguntas direto no meu WhatsApp. Caramba, quanto que eu tenho que investir para ter tudo isso? Olha, a intenção realmente é tornar muito acessível. Então, por apenas 12 parcelas de R$ 49,70 você vai ter acesso a tudo isso. Esse método que você vai aprender, você vai poder usar para sempre. Então, se você parar para pensar, quanto que você não vai economizar? Quanto que você já gastou, às vezes, com um nutricionista, fazendo dieta e você não consegue fazer? Quanto você já investiu comprando alimentos fit e mesmo assim não teve resultado? Quanto tempo de academia você já pagou? Quantas mensalidades você já pagou? E ainda não alcançou o corpo que você gostaria de ter. Você vai investir apenas R$ 49,70, o que equivale aí a R$ 1,30 por dia, para você ter acesso a um ano de treinos, mais um método, uma estratégia para você se libertar de dieta e alcançar um emagrecimento saudável e definitivo, tendo o meu acompanhamento, por apenas 12 parcelas de R$ 49,70. Mas essa oferta, essa oportunidade é por tempo limitado. Porque, como eu faço a orientação individual, são poucas vagas. Então, se você está assistindo esse vídeo, entre em contato com a minha equipe. Aqui abaixo do vídeo deve ter algum botão aí para você clicar, algum link para você poder falar com a minha equipe, você ter as orientações e informação se ainda tem vagas dessa grande oportunidade. Só para você ver aqui, só o Clube Power Trainer, um ano de assinatura, é R$ 564. Você está levando isso de graça para você. Então, você tem que investir apenas R$ 49,70. Eu estou dando todo esse desconto realmente para facilitar. Então, se você também está em algum grupo do WhatsApp participando, você pode falar também com a minha equipe, chamar no privado para ter mais informações. Aproveita, porque eu tenho certeza que isso aqui vai libertar você. E eu quero ter você como uma das minhas alunas que tiveram grandes resultados. Todas elas um dia já tiveram onde você está, com as mesmas dúvidas, mesmas dificuldades, e através de um protocolo, um passo a passo simples de fazer, elas se libertaram de dieta e conseguiram transformar o corpo em um tempo muito mais curto do que imaginavam. Então, aguardo você. Obrigada por ter assistido essa aula e aguardo seu contato. Tchau!